O ex-presidente Jair Bolsonaro comandou nesse fim de semana mais um ato em seu apoio contra o Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que ele e aliados políticos são perseguidos por ministro da mais alta corte com suas decisões. O ex-presidente classificou como fumaça de golpe o protesto contra a tentativa de golpe de Estado, no qual ele é um dos réus no STF. No discurso, Bolsonaro disse ainda que a corte teve influência no resultado das eleições de 2022, mas, sem citar nomes, o ex-presidente reclamou das penas aplicadas aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro e disse que o objetivo ali não é prender, mas sim eliminar. Bolsonaro também falou que se a direita bolsonarista conseguir ali mais de 50% de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado, ele muda o destino do Brasil. Fran, antes da gente analisar o evento de ontem, vamos ouvir só um trecho do que o ex-presidente disse. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Fran, foi um evento mais esvaziado em relação aos outros atos organizados pelo ex-presidente, mas primeiro eu queria te perguntar, o que te chamou a atenção no discurso do Bolsonaro e o que a gente pode atribuir esse esvaziamento? Pois é, se a gente for analisar a manifestação que ocorreu em abril, né, foram quase 45 mil pessoas, de acordo com dados de institutos na época, esse realmente teve essa queda. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, citou alguns motivos para isso, entre eles, por exemplo, que está no final do mês, então as pessoas não têm tanto dinheiro disponível. Chegou a falar até mesmo sobre férias escolares, né, que os pais acabam viajando com os filhos, e até mesmo a questão do jogo do Flamengo, né? Ontem teve aí o jogo do Mundial, em que o Flamengo acabou sendo derrotado, né? Eliminado pelo Bayern de Munique. Então, também citou essas questões. Mas fato é que a gente pode ver que o Bolsonaro, ele continua com, digamos que com uma estrutura parecida em seus discursos, que é sempre fazer uma retrospectiva de quando ele era deputado federal, como que ele chegou à presidência da República, e muito também falando sobre a derrota de 2022, se defendendo também de que teria feito um golpe de Estado, que teria articulado, né, um golpe fracassado de Estado. E ele sempre bate nessas mesmas teclas, né? Agora, e também de jogar responsabilidade, né? De que não foi eleito em 2022 também em função do Supremo Tribunal Federal, do TSE também. Agora, uma coisa que a gente pode ver que muda um pouco nesse discurso de Bolsonaro ontem é que ele fala sobre a importância das eleições para o Congresso Nacional. Então, quando ele até cita, né, me dê 50% do Congresso. Então, a gente vê um Bolsonaro que ele está preocupado também em manter aí esses apoiadores políticos. Então, durante o discurso, ele até mesmo fala sobre o quanto que a direita, por exemplo, está crescendo no Nordeste. Ele cita alguns aliados de lá, ele cita alguns estados, como o Rio Grande do Norte, justamente o quê? Para mostrar que para ele não importa somente a presidência da República, mas sim aí ter governadores de direita e principalmente ter um Congresso. Isso justamente no momento em que o governo Lula tem patinado em relação à sua articulação junto ao Congresso Nacional, que a gente vai falar disso depois. Mas então ele aproveita para fazer aí esse comparativo, né? Ele fala muito sobre essa importância de eleger um Congresso de direita, isso até mesmo mais do que defender as pessoas por anistia
defender, né, a anistia a quem participou dos atos de 8 de janeiro. Ele até fala que quem quebrou mesmo deve ser responsabilizado, ele cita isso, e ele também cita sobre essa questão de golpe, critica aí o governo Lula, fala até que o Lula defendeu o Irã, enfim, mas ele foca muito no final do seu discurso sobre essa questão. Ele até fala assim, eu nem preciso ser presidente, quando ele fala, né, mas me mantendo presidente de honra do PL, eu faço isso. Isso o quê? De continuar elegendo pessoas de direita. Então, o Bolsonaro também, ele se coloca num certo ponto, porque, vamos lá, né? O que a gente tem? A gente tem duas ações que tornaram ele inelegível no Tribunal Superior Eleitoral, que poderia reverter ali via Congresso Nacional com mudanças na ficha limpa, mas a gente hoje não está vendo nenhuma movimentação nesse sentido, e isso entrou em um banho-maria, e a gente tem essa questão do STF, que aí também já está chegando no final. Então, Bolsonaro também já se coloca, digamos, como uma figura importante para manter seu capital político e para fazer continuar elegendo aliados nos estados, né? Então, quando ele fala de continuar mantendo o presidente de honra do PL, também vai muito nesse sentido, de um Bolsonaro querendo se mostrar que ele não quer salvar a própria PL, mas sim que quer salvar o Brasil, enfim, da esquerda ou algo do tipo. Então, a gente vê essa mudança de discurso nesse momento. Fran, a gente pode falar, porque o Bolsonaro até então, a gente sempre falava aqui que o Bolsonaro sempre defendeu ali uma anistia ampla e restrita. Ele fala ainda da anistia, mas diferente, ele não se coloca tanto como candidato, como ele ainda não se coloca. Como você falou, ele não pode perder o capital político ali. Se ele já se coloca fora desse jogo, ele perde ali o capital político de escolher quem que vão ser seus sucessores. Mas não bateu tanto na tecla dele ser o candidato, ou bateu? Ele fala muito mais de se manter vivo no jogo, diferente das outras vezes, né? Eu vou ser o candidato, se eles quiserem me derrotar nas urnas, a gente vê uma mudança, sim, de discurso, mas ele se coloca aí como digamos, como o principal líder de direita, a pessoa que é capaz de eleger outras pessoas, né? Seja para governo de estado, para Câmara, para Congresso, até porque também enfim, ele vai transitando, né, nesse meio. Então, assim, quando ele fala, me dê um congresso, né, 50% do congresso, né, então ainda se coloca, porque para ele não pode sair totalmente, né, desse jogo, porque a gente tem esse julgamento do STF se afunilando, né, chegando ali já numa parte de alegações finais e tudo, inclusive, acho que a gente tem uma arte, né, preparada sobre isso. Eu ia até falar sobre isso, Fran, porque é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro, essas manifestações diferentes das outras, já acontecia ali o processo no STF, mas agora ele está numa situação mais complicada. E aí, chamando para essa arte que a gente preparou, queria que você explicasse em que momento está nesse processo ali da tentativa de golpe de Estado. Vamos lembrar que esse é o primeiro, né? Então, a gente está falando do núcleo 1. Então, vamos lembrar quem são os acusados desse núcleo 1, né? A gente tem aí o Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete Institucional, de Segurança Institucional. A gente tem o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o ex-ministro da Defesa. Temos também o Almir Garnier Santos, que é o ex-comandante da Marinha. Temos o Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, é apontado aí como um dos principais, digamos, das principais peças dessa tentativa de plano de golpe de Estado. Temos também o Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça, né? O Ramagem, que é atual deputado federal e ex-diretor da ABIN, assim como também temos o Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o cara que desencadeou tudo isso em função da sua delação premiada, e, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, desse núcleo 1, o que acontece? A gente teve a abertura ali da ação penal na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a gente teve aquelas acareações, inclusive entre Walter Braga Neto e Mauro Cid, né? Uma delas aí. Agora, a gente está nessa fase final mesmo, antes de iniciar o julgamento. Então, olha, desde a última sexta-feira, começou a contar o prazo para que a Procuradoria-Geral da República apresentasse aí suas alegações finais, as considerações finais, que vai dizer o seguinte: olha, eu recomendo à primeira turma que
que determinado réu seja absolvido ou condenado. Após isso, também temos aí mais 15 dias para a defesa de Mauro Cid, para que também apresente as suas alegações finais, assim como também 15 dias para que as defesas desses outros réus que eu citei aqui, também apresentem aí suas alegações finais. Essas alegações vão aí para os ministros do Supremo, da primeira turma. Lembrando que a primeira turma é formada pelo presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, pela Carmen Lúcia, por Flávio Dino, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que é o relator. Depois que chega justamente essas alegações finais, o Alexandre de Moraes ele vai entregar o relatório e o voto final dele. Ele vai entregar isso para a primeira turma e aí caberá a Cristiano Zanin, presidente desse colegiado, marcar o julgamento. O julgamento que vai definir o quê? Se cada um desses réus que a gente falou aqui vai ser condenado ou absolvido. Qual que é o cronograma do Supremo? É que entre ali final de agosto e setembro já se começa esse julgamento. Esses prazos de 15 dias que eu citei, eles continuam durante esse recesso judiciário, não vão parar. E tem outra coisa, né, Letícia, que a partir do dia 14 de julho também serão ouvidas outras pessoas do Núcleo 2, né? Então a gente tem o Pacheco, temos o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Então, querendo isso ou não, isso também acaba influenciando, implicando também nesse julgamento do Núcleo 1. Então, assim, tá no prazo final e para o Bolsonaro é importante o quê? É importante manter o capital político, pois sem força das ruas, sem mostrar que ele é um político forte de direita, uma liderança importante, isso tudo conta ali no final das contas, né? Então, para ele é importante também manter isso. Então, essas manifestações, mais do que anistia, enfim, para esses condenados de 8 de janeiro, muito em prol dele também, para mostrar, olha, para o Supremo, enfim, que ele continua sendo forte politicamente, por mais que ainda está inelegível por 2 vezes, e claro, tem essa questão no Supremo Tribunal Federal, e não só essa, né, do golpe de Estado, tem outras ações também, como da ABIN, enfim, da Joia Saudita, são algumas aí. Acho que são alguns fatores, né? O fato dele não estar em um cargo político chama, assim, a atenção, porque isso diminui a capacidade dele de mobilização, mas a gente tem todos esses processos que, sim, podem estar interferindo de alguma forma.